Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Senhor do Leito 1. Olá, Luciano. Eu me chamo Ícaro Alves e eu sou da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Conheci o canal há alguns meses e sempre maratono os vídeos com as experiências alheias, o que me encorajou a compartilhar o meu relato. Eu nasci e fui criado no meio do espiritismo. Filho e neto de umbandistas e candomblecistas, eu cresci tendo experiências sobrenaturais por conta da minha mediunidade. Experiências boas e outras nem tanto assim. Com o passar do tempo, eu vou enviando mais relatos conforme eu for lembrando, pois alguns eu fiz questão de esquecer. Pois então, o relato que eu deixo aqui ocorreu no ano de 2018, quando eu fraturei a mandíbula e precisei ser internado em um hospital público daqui da região. Eu não cuidei do ferimento da forma devida e dias depois eu descobri que a lesão havia infeccionado e que eu precisaria ficar internado para cuidar da infecção para somente depois conseguir fazer a cirurgia. Após ficar 2 dias na ala amarela do hospital, eu subi para o quarto e, como a maioria sabe, quartos de hospitais públicos são compartilhados e eu tive que dividi-lo com mais 4 pacientes. Eu fiquei lá mais ou menos uns 5 dias aguardando a data da operação e tomando os medicamentos necessários para conter a infecção. Pois bem, eu tinha contato com todos os outros pacientes, porém, lá no fundo do quarto havia um idoso que nunca tinha contato com os outros pacientes. Ele era muito calado e, quando não estava lendo a Bíblia, orava, dormia, mas nunca interagia com outros pacientes nem com os visitantes que apareciam por lá. Ele interagia somente com uma mulher que ia visitá-lo e que nessas visitas os dois rezavam juntos. Eu apenas observava, pois eu e os outros pacientes recebíamos vários familiares e quando estavam no local todos interagiam, menos o senhor do leito número 1. Passaram-se os dias, eu fiz uma bateria de exames e fui liberado para realizar a cirurgia. E no dia anterior, o médico me deu as devidas orientações para eu estar pronto para a cirurgia. Eram orientações de praxe, como por exemplo, jejum de 8 horas, não beber água nesse período e que eu deveria estar pronto, banhado e vestido, pois às 6 horas da manhã do dia seguinte, o enfermeiro viria me buscar para fazer a cirurgia. Eu segui rigorosamente todas as orientações e pus o meu celular para despertar às 5:30 da manhã. Luciano, então foi aí que a situação ficou tensa. Minutos antes do meu celular despertar, eu acordei no susto ao me deparar com aquele senhor do leito 1, de pé, na minha frente, me dizendo: "Cuidado para não perder a hora, meu jovem. Daqui a pouco eles chegam." Eu, ainda com aquela visão embaçada de quem acabou de acordar e com o quarto escuro somente com uma leve iluminação vinda do corredor, notei algo estranho enquanto eu escutava aquele senhor me dizendo essas coisas. Havia uma mulher ao lado dele e ele estava aparentemente se apoiando nela com os braços entrelaçados nos dela. Na hora em que eu os vi, eu pensei que fosse alguma enfermeira nova, pois depois daquela semana eu já havia decorado os plantões de todas as enfermeiras que vinham nos dar as medicações, inclusive eu sabia o horário de cada uma. Eu fiquei me perguntando quem era aquela enfermeira, pois eu nunca tinha visto aquela mulher no hospital antes. A situação ficou ainda pior quando eu fixei meu olhar nela e ela percebeu que eu a tinha visto. Ela ficou uns 2 segundos olhando fixamente para mim, e foi então que ela tirou seus braços entrelaçados daquele senhor e foi andando em direção à porta do quarto, sumindo no ar. Ali eu tive certeza que ela não era desse plano.
Ela tinha aparentemente uns 40 anos. Era branca, tinha cabelos ondulados, castanhos, amarrados para trás como um rabo de cavalo e usava uma camisa branca. Eu não consegui notar a parte de baixo, mas eu acredito que ela estava com uma saia azul bem clara. Nesse momento, eu tive um estalo na consciência e me levantei. Eu agradeci àquele senhor por ele ter me acordado, então ele foi em direção ao leito 1 e novamente se deitou. Eu fiz o que tinha que fazer e lá estava eu pronto às 6 horas da manhã para ser levado para o centro cirúrgico. Ocorreu tudo bem e após 2 dias em observação, eu recebi alta do médico. Quando eu estava me despedindo dos outros pacientes e das enfermeiras que ali estavam, enquanto aguardava o retorno do médico com a documentação, eu notei que aquele senhor do leito 1 estava olhando um caderno como se fosse um diário. Eu me aproximei educadamente, o desejei melhoras e agradeci por ele ter me acordado antes do tempo da cirurgia. Porém, naquele momento, ele estava com uma página que só tinha fotos antigas, e lá eu notei a foto dele jovem com uma mulher. Eu então perguntei: nessa foto é o senhor com a sua esposa? Ele respondeu que sim e disse que reza por ela todos os dias, já que ela faleceu em um acidente de ônibus há muitos anos e ele nunca mais se casou de novo. Quando ele me mostrou a foto, Luciano, parecia que meu coração estava tentando sair pela boca. Era ela. Era aquela mulher que eu havia visto ao lado dele 2 dias antes, com o mesmo cabelo penteado e amarrado para trás. Não tinha como eu não reconhecê-la, pois eu havia olhado bem dentro do rosto dela. Ele percebeu a minha reação e então o desconversei, alegando que estava emocionado. Eu terminei então de me despedir, agradeci a todos e fui para casa. Alguns dias depois, já em casa, eu tive um sonho com essa mesma mulher, onde ela estava em um lugar muito bonito, ensolarado e com expressão feliz e tranquila. Ela estava caminhando na direção daquele senhor do leito 1 e eu caminhava ao lado dela. O senhor do leito 1 estava com a expressão leve e feliz durante esse encontro. Eu não sei afirmar se esse sonho foi apenas um devaneio ou algum aviso de que agora os dois estão juntos novamente, depois de tantos anos. Mas uma coisa é certa, eu nunca vou esquecer o rosto daquela mulher, nem sua expressão e nem o seu nome, que eu prometi jamais revelar a ninguém. Eu agradeço a atenção, Luciano, e em breve eu enviarei mais relatos. Um grande abraço a todos vocês. Cemitério é lugar de respeito. Saudações, Luciano. Vou contar esse relato, mas prefiro não me identificar, pois ele envolve outras pessoas. Quando eu tinha 16 anos, eu e uma amiga adorávamos andar e explorar as redondezas do lugar onde morávamos. Nessa época, era tudo mato, não havia muitas casas e nem iluminação. Eu já morava sozinha e ela morava com os pais. Não éramos diferentes das meninas da nossa idade, mas nós gostávamos muito de ler poesia e não tínhamos pensamento em namoricos ou qualquer coisa do tipo. Havia também na nossa rua uma família. A mãe era uma mulher aparentemente muito boa e o pai parecia ser um homem honesto e muito trabalhador. Eles tinham vários filhos, uns 5 ou 6, eu acho. É meio difícil saber com certeza, pois não éramos amigos, éramos apenas vizinhos, e era uma mistura muito grande de filhos e primos que saíam e entravam naquela casa, e era muito difícil identificar quem era quem. Bom, entre esses filhos havia um rapaz que não parecia ter mais que 20 anos. A gente sempre o via bebendo nos bares e sempre ouvimos falar que ele era bem encrenqueiro. Havia também boatos que ele até batia na mãe e no pai, que eram bem velhinhos. Esse rapaz, Luciano, conseguia bater até em policiais.
Alguns diziam que ele era até protegido pelo diabo, pois ele já havia sido atropelado, já havia levado alguns tiros e uma certa vez até mesmo fizeram uma tocaia para ele e o pegaram a pauladas. Mas nada de mais grave acontecia com ele, a não ser alguns poucos ferimentos. Assim, a gente ouvia as pessoas comentarem. Luciano, todo mundo da rua e do bairro tinha medo desse rapaz. Ele aparentava ser aqueles típicos valentões que sabe quando é temido pelas pessoas, e eu acho que ele se aproveitava dessa banca toda. Enfim, como acontece com todos os valentões, de tanto fazer maldades, uma hora a conta chega. Certa vez, em uma dessas brigas de bar que ele sempre arrumava, ele levou uma facada na barriga, e acredite se quiser, era uma faca pequena daquelas de cortar pães, daquelas serrilhadas. Pois é, uma pequena faquinha derrubou o valentão. Não deu nem tempo de chegar o socorro. Disseram que ele morreu ali mesmo no chão do bar, sozinho. A mãe dele, coitada, ficou apavorada e parece que era a única a se importar. Luciano, o caso é que ele foi enterrado e depois de 2 dias do enterro, eu e essa minha amiga resolvemos ir ao cemitério, o que gostávamos de fazer, pois aquele ar de mistério dos cemitérios era algo que gostávamos muito. Com certa facilidade, achamos o local onde o rapaz havia sido enterrado. Luciano, o túmulo dele estava com um cheiro horrível de carne podre. O curioso é que a sepultura estava bem fechada, com cimento e tudo mais, mas mesmo assim ainda estava insuportável ficar lá perto. Não tínhamos nenhum contato com aquele rapaz, então talvez por falta de maturidade ou falta de empatia, nós não sentimos nada. Não sentimos nenhum daqueles sentimentos que normalmente as pessoas sentem quando estão diante de alguém jovem que foi morto de uma forma tão violenta. Enfim, Luciano, nós duas estávamos brincando no cemitério e estávamos com aquelas brincadeiras de uma tentando assustar a outra, dizendo que um defunto estava vindo para nos pegar. No meio dessa brincadeira idiota, nós acabamos dizendo o nome dele, que eu prefiro não mencionar aqui, em sinal de respeito. E depois de muito zombar, a gente já estava no corredor que levava até a saída e a minha amiga já estava mais à frente e eu acabei ficando um pouco para trás, pois eu gostava de ficar vendo as datas de nascimento e a morte das pessoas, essas coisas que eu acho que quase todos fazem. Então, faltando cerca de 20 metros para cruzarmos o portão da saída do cemitério, nós tivemos a impressão de ouvir um grito muito abafado. Nós olhamos e percebemos que havíamos ouvido a mesma coisa e ficamos pensando que poderia ter sido alguém que estava distante dali, já que o cemitério ficava longe da cidade e ao redor dos muros só havia mato alto. Ficamos com medo, claro, mas continuamos a caminhar para fora dali quando novamente ouvimos de novo aquele grito abafado. Luciano, no meio do caminho entre a minha amiga e eu havia uma árvore, e eu não estou falando de uma árvore recém-plantada ou pequena, e sim de uma árvore muito grande e com muitos galhos. De repente, Luciano, essa árvore começou a se balançar de uma maneira inexplicável. Apenas um dos lados balançava, enquanto o outro permanecia totalmente imóvel. Aos gritos e completamente apavoradas, saímos correndo dali e quase perto da saída, nós paramos e olhamos novamente para a árvore ainda sem acreditar, mas a árvore estava totalmente imóvel e não havia ninguém por perto. Será que por causa das nossas zombarias infantis, os espíritos que ali habitavam se sentiram ofendidos? Ou será que o rapaz era tão mau que até mesmo depois de morto ainda queria que tivéssemos medo dele? Anjos. Olá, Luciano e todos do canal. Eu resolvi escrever mais um relato.
Quero falar que já adormeci muitas vezes ouvindo os relatos dos membros desse canal. Meu nome é Graça e eu sou do Recife. Eu quero relatar um fato que aconteceu quando eu tinha 9 anos. Meu pai era espírita. Ele fazia reuniões na nossa casa durante o dia e às vezes até mesmo à noite. Muitas pessoas participavam e vinham de vários lugares para fazer consultas e um certo dia pela manhã chegou uma mulher esbelta, alta, acompanhada do seu filho que deveria ter apenas uns 4 anos. Eles estavam vestindo roupões longos. Eles pareciam também não estar vestindo nada por baixo. Eles estavam à paisana, tanto ela quanto seu filho. Eles acabaram dormindo na nossa casa aquela noite e ao amanhecer eu fui para perto dela, mas eu percebi que ela estava muito triste. Eu me lembro de conversar bastante com ela. Ela era uma pessoa muito delicada, muito educada e me mostrou algumas coisas, e entre essas coisas ela me mostrou um vidro de esmalte e a cor era verde cintilante, uma cor que me chamou muito a atenção. Eu também lembro que nesse tempo, no ano de 1971, não havia nenhum esmalte desse tipo. Eu me lembro que os tons cintilantes eram passados por cima dos esmaltes comuns, e não havia um esmalte e uma tonalidade cintilante juntas em um só vidro. Eu procurei demais essa cor naquela época e também nesses tempos atuais, e eu nunca consegui encontrar. Eu olhei muitas tonalidades, mas nenhuma era igual àquela. Naquela manhã, ela me mandou pintar as unhas e eu só pintei as das mãos. Ela foi embora nesse mesmo dia e, passado alguns tempos, ela voltou do mesmo jeito com o menino e os dois usavam as mesmas roupas e os dois foram para o local onde meu pai fazia as reuniões, mas eu não gostei da presença deles ali, pois eu sentia que havia algo que eu não conseguia compreender ou eu simplesmente não sabia. Então eu me lembro que eu orei a Deus pedindo para não deixar eles voltarem mais à minha casa, e assim foi feito. Nunca mais eles retornaram. Eu creio até hoje que eles eram 2 anjos e que eles deveriam transladar. Eles eram enviados por Deus, eu tenho certeza disso. Gratidão a todos por ouvirem meu relato. Obrigado, Luciano. Graças e luz a todos que estão vendo esse vídeo. As almas que pediam oração no cemitério. Olá, Luciano e inscritos. Eu me chamo Kátia, tenho 44 anos e desde que eu nasci eu convivo com o sobrenatural na minha família. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, mas moro em Porto Alegre há muito tempo. Ainda muito nova, eu descobri a minha mediunidade de formas, digamos, um tanto assustadoras. O relato não tem nomes e o cemitério pode ser citado, pois é um ponto turístico. Eu trabalhei na Umbanda há muitos anos, quando eu era muito nova, e acabei me desligando por motivos pessoais e atirei tudo para o alto. Anos depois, veio a cobrança espiritual de uma forma muito pesada e eu acabei andando na linha e cumprindo com a minha mediunidade e com as entidades com as quais eu trabalhava. Eu sou de uma religião de matriz africana que ainda está em desenvolvimento, mas que a chamamos de linha de esquerda, Exus e Pombagiras. Eu já tenho tudo pronto e devidamente assentado. Assim se fala quando as imagens das respectivas entidades já foram batizadas dentro da religião e estão no lugar em que devem estar. Bem, eu sempre vejo muitas coisas. Eu consigo sentir cheiros e isso sempre me incomodou muito, pois ver espíritos não é uma coisa muito agradável dependendo de como eles se apresentam. Enfim, cemitérios sempre me causaram muito pavor, pois sim, Luciano, eu vejo tudo que habita ou fica vagando por lá, e tem muitas coisas medonhas lá dentro. Por ironia do espiritual, eu tenho 2 entidades muito justas, e antes que alguém me julgue, eu não vou ao cemitério fazer maldade ou nenhum tipo de trabalho para ninguém.
O senhor Tranca a Rua das Almas e a dona Maria Padilha do Forno são meus guardiões e ambos moram no que chamamos de Calunga Pequena, o popular cemitério. Aqui em Porto Alegre, o cemitério da Santa Casa é um cemitério muito antigo e de uma arquitetura riquíssima, com túmulos de pessoas famosas e que realiza inclusive visitas guiadas durante o dia e noturnas também. Pois bem, eu costumo ir lá para acender minhas velas. Por não ser tão longe de casa, os horários de funcionamento são bons e lá é sempre muito tranquilo e sossegado. Para que vocês possam entender melhor como funciona a maioria dos cemitérios, esse, da Santa Casa, se divide assim como a maioria. Após passar o portão de entrada, ficam os jazigos e mausoléus antigos que o povo visita, famosos e famílias ricas, grandes e impressionantes. Passando uma segunda entrada, gavetas e túmulos de chão de pessoas e famílias mais simples como conhecemos. E após essas duas entradas, fica uma parte onde fica a chamada Cruz dos Mortos, onde as pessoas podem acender suas velas. Após essa cruz, encontra-se a parte mais triste e pesada dos cemitérios, o Campo Santo, onde os indigentes e pessoas muito pobres são enterradas em valas comuns, amontoadas e muitas abandonadas. Lá é um ambiente muito triste e pesado. Em um sábado nublado do ano de 2020, eu fui até lá fazer minhas coisas e rezar por algumas pessoas. Eu entrei no portão principal e me dirigi à Cruz dos Mortos, onde eu tenho sempre que fazer algumas obrigações quando entro lá. Depois eu fui até o Campo Santo e depois retornei para a parte comum do cemitério, caminhando e dando uma olhada nas sepulturas, pois lá é um cemitério realmente muito lindo, além de ser imenso. Entrando em um corredor, eu saí de perto da saída lateral que estava fechada e eu andava por entre as sepulturas e gavetas que ficam misturadas em alguns setores quando eu escutei um choro seguido de muitos pedidos de ajuda. Luciano, eu gelei porque eu sabia que se eu olhasse, eu com certeza veria de onde aqueles lamentos estavam vindo. Então eu respirei fundo, fechei os olhos e me dirigi para onde vinham aqueles lamúrios. Lá estavam em torno de uns 5 ou 6 espíritos muito tristes, melancólicos por terem morrido e ainda sem conseguir entender o que estava acontecendo com eles. Eles estavam muito chorosos e aparentavam estar sofrendo muito. Já acostumada com tudo isso, eu me sentei na calçada entre as gavetas e os túmulos, e eles me rodearam. Então eu respirei fundo e cantei um ponto que me veio como uma intuição naquela hora. E esse ponto dizia o seguinte: dizem que a morte é um mistério, mas o maior mistério é viver. Pois quando morre, o corpo vai para o cemitério, mas a alma não se tranca e não precisa mais sofrer. Eu cantei isso durante uns 15 minutos, então eu orei pedindo que eles procurassem a luz, pois ali não era mais o lugar deles. Aos poucos eles foram sumindo e aquela tristeza e melancolia que eu sentia ali e que vinham deles desapareceu. Eu me levantei e saí rapidamente de lá antes que toda a patota viesse querer conversar novamente. Eu sei que muitas pessoas gostam de cemitérios, pois os enxergam como um lugar de paz, mas não se enganem. Mesmo não sendo de crenças e religiões como a minha, ficam algumas dicas. Não entrem com pensamentos ruins, embriagados, drogados, com raiva ou angustiados. Lá existem espíritos de pessoas que morreram desse jeito e estão lá esperando a mesma frequência deles para acompanhar alguém. Não fique olhando fotos, nomes e, principalmente, nunca peguem nada de lá para levar para casa, nem uma pedrinha, nem uma florzinha, nada. E o mais importante, peçam licença ao entrar e peçam licença ao sair. A calçada do cemitério já é guardada por algumas entidades. Tirem os sapatos antes de entrar em casa,
Terra de cemitério é muito perigosa, acreditem. Luciano, desejo muito sucesso para você, muita luz e que meu pai Ogum e nosso pai Oxalá abençoe a todos que estão ouvindo esse relato. Obrigado mais uma vez por ler essa minha experiência e eu espero ter ajudado em algumas informações. Até uma próxima.